capítulo 17, a partir do verso 32. Quem achou, diga achei. Achei. Quem não achou, diga estou à procura. 17, 32. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 32. Está escrito: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele, com um cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo, e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas, não conseguindo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Obrigado, Senhor, por cada irmão que cooperou com os dízimos e com as ofertas. Sabemos que são necessidades terrenas, pois no reino não há essa necessidade monetária. Mas nós somos gratos ao Senhor por estar enviando recursos para serem injetados na tua obra. Obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está, pela vida daquele que nos acompanha através das redes sociais. Nessa noite nós queremos ser ministrados pela tua palavra. Eu reconheço a minha inadequação diante da tua santidade, mas pela tua graça e pela tua misericórdia que eu sou aqui. Fala os nossos corações, edifica-nos na tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade a qual nós temos, a verdade a qual nós nos submetemos e nos rendemos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você não precisa da armadura de Saul. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto clássico. Ele é um texto clássico porque é um texto bastante conhecido e é um texto que, por si, ele já ministra aos nossos corações. Textos semelhantes à história de Jonas, à história de Jó, texto clássico como Adão e Eva, a história do Gênesis, o início de tudo. Então são textos que estão na palavra do Senhor e que tem muito a nos ensinar. Nós vivemos uma realidade na qual, se nós não tomarmos o devido cuidado, nós nos perdemos nessa trajetória cristã. E quando nós olhamos para a vida desse personagem Davi, é um personagem que tem uma história maravilhosa. Aqui nós estamos diante de um conflito dos filisteus contra o povo de Israel. Os filisteus, eles vieram para lutar contra Israel. Israel tinha que se manter na posição para vencê-los.
E o interessante é que essa proposta do Golias, um gigante, um homem com uma grande estatura, ele desafiar apenas um homem, era uma prática muito comum, porque nos tempos antigos, exércitos inimigos, por vezes, concordavam em escolher alguns indivíduos, cada lado, para decidir esse conflito. Esse expediente reduzia as mortes e outros custos, ou seja, para não ter muito sangue derramado, para não ter muito desperdício, faz assim: escolha um homem, que eu vou escolher um homem, e nós vamos lutar. E quem vencer a luta, o povo ou a tribo que perder, se submeterá àquele que venceu. Então, essa história de Davi e de Golias é justamente isso: escolha um homem que venha lutar comigo. Golias, ele era natural de Gate. Gate é uma das 5 principais cidades filisteias. Era conhecida por ter gigantes. Já Davi é uma figura magnífica da história bíblica, filho mais novo de Jessé. Nasceu em Belém, na linhagem de Judá. Quando jovem, simplesmente um pastor. Então nós temos Golias, da cidade de Gate, uma cidade conhecida por ter gigantes habitando nela, experiente, um guerreiro, uma estatura fora do comum, e do outro lado nós temos Davi, um pastor, um jovem, um moço, para enfrentá-lo. O interessante é que no verso 8, Golias diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel. Porque aqui Golias está gritando. Então imagine um homem alto gritando: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Golias, ele faz uma pergunta: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Não precisa vocês se posicionarem. Eu quero apenas um homem. Eu quero apenas uma cabeça. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de embate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha a ousadia do Golias. Olhem a ousadia do filisteu. Agora imagine um povo depender de um homem. Imagine uma nação depender de um homem. Aí eu fico tentando imaginar a cena, né? É como se tivesse aquela multidão e tipo, vai você aí, volta assim para trás, vai, quem vai? Cadê o homem? Eu só quero o homem. E está lá, quem está na frente já vai para trás, e um empurra o outro, e quem quer ir? Quem quer ir? Ele só quer o homem. Mas Deus tem uma forma de trabalhar nas nossas vidas, que às vezes a gente não consegue compreender a forma de Deus trabalhar. Porque quando nós olhamos para Davi, olhamos para um jovem, um homem simples, um garoto, vamos dizer assim. E que ele, como o profeta Samuel, vai para ungir um futuro rei em Israel, ele não está nem na lista. Ele não está na lista.
O profeta julga um dos seus irmãos pela aparência e diz: é esse que Deus quer. Olhou e disse: é esse. Acertei, Deus quer esse. Aí Deus diz: não é esse, errou, eu não quero esse. E o interessante é que Deus fala para o profeta Samuel: olha, eu não sou homem. Eu não faço como o homem faz. Por quê? Porque o homem, ele olha a aparência. Deus está falando para o profeta: o homem olha a aparência, eu olho o coração. O critério de Deus é diferente do nosso. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. O cálculo de Deus não é o nosso cálculo. E tudo começa porque o povo tinha anteriormente pedido um rei. E Samuel esboça um sentimento de tristeza porque o povo pediu um rei. E Deus consola o profeta. E diz: profeta, Samuel, o povo não está rejeitando a você, não é pessoal. O negócio é comigo. O povo está rejeitando a mim. Ele é um rei, eu vou dar a ele. E aí começa essa história do povo de Israel. Saul é escolhido por Deus para reinar. Depois Saul, ele optou em sacrificar e esqueceu do princípio que Deus não abre mão, obediência. E esse é o nosso grande dilema da nossa vida cristã, de em torno da obediência. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, é a obediência. Porque o primeiro homem comeu do fruto proibido, o primeiro casal. Por quê? Desobedeceu, porque Deus falou: não coma, porque quando comer, certamente morrerá. Desobedeceu. O povo, Deus orienta o povo a não construir imagens, o povo constrói imagens. Deus faz um milagre na vida do povo, tira o povo do Egito, da escravidão, e o momento que Moisés está em comunhão no monte, o povo constrói o bezerro de ouro. Então a gente vai percebendo em toda a trajetória do povo de Deus é a obediência. Aí quando nós nos apoiamos no Novo Testamento, o sermão do monte, um dos sermões mais conhecidos e mais longos pregados por Jesus Cristo, ele finaliza dizendo: quem ouve a minha palavra e coloca em prática é comparado a um homem inteligente, um homem sábio, um homem prudente, que fez a sua casa sobre a rocha. Não é caído. Mas quem ouve a minha palavra e não coloca em prática é semelhante a um homem imprudente que constrói a sua casa na areia e vai cair, e grande será a queda. Na ótica de Jesus Cristo, na igreja, fora da igreja, na ótica de Jesus, não tem uma terceira via. Não tem. Na ótica de Jesus, tem aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Não tem meio termo na ótica de Jesus. Ele está dizendo: diante de tudo que eu falei, bem-aventurados os pobres de espírito, que alcançarão o reino do céu. Bem-aventurados vós que têm sede de justiça. Se você tem esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que fez a direita. Quando você orar, se tranca. Tudo que eu falei, eu quero resumir da seguinte forma: se você colocar em prática, a sua casa está na rocha. Se você não colocar em prática, você é apenas um consumidor da fé. Você entra, ouve a palavra e vai embora, e você não lembra de nada. Você não pratica. Na ótica de Jesus, não tem terceira via. Tem aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. E essa foi a falha de Saul. Ele desobedece. Mas eu preparei o melhor para sacrificar ao Senhor, mas não era para você. Você não é sacerdote, você é rei. Você pôs a mão em algo que não lhe cabe, que não lhe compete, não abusa da autoridade. Mas o meu coração estava bom, a minha intenção era boa. Não é intenção, é princípio, é obediência. Mas nesse processo, Deus escolhe Davi, um homem segundo o coração dele. E Deus tem umas estratégias, tá? Deus não foi trabalhar. Porque Samuel tinha medo do rei. E ele precisava entrar para ungir o futuro rei. Mas ele vai dizer que vai ungir o futuro rei com o rei ainda reinando. Aí é suicídio, né, irmãos? Aí vem aquela pergunta de $1 milhão. O que é que você vai vir fazer aqui, Samuel? Eu vim sacrificar.
E quando Samuel chega na família de Jessé, ele olha a aparência. É esse. E Deus diz: eu olho o coração, não é esse. Eu estou falando de Davi lutando contra os gigantes, mas eu estou cá atrás, porque a luta contra os gigantes não é o começo da história, é a continuidade do processo. Na vida de Davi e com o povo de Israel. O homem olha a aparência. Quantas escolhas erradas o homem faz julgando a aparência? Quantas escolhas? Ah, mas fala bonito. Ah, mas se veste bem. Ah, mas está legal. Ah, mas isso. Essa avaliação é uma avaliação humana. As nossas escolhas, elas precisam ser pautadas no discernimento. Porque a aparência, ela engana. O profeta foi pela aparência, Deus foi pelo coração. Porque Deus sonda e conhece o coração. E Deus é um Deus que tem propósito. Deus é um Deus que tem objetivos. Quando nós olhamos para o gigante, e houve um momento que Golias, ele se sente superior a Davi, e ele chega ao ponto de perguntar: eu sou um cão para você vir até mim com um pau? Na mente de Golias, aquela luta seria uma luta injusta, porque ele já sabia que ia. Mas por que Golias estava pensando nisso? Porque a visão de Golias é humana. Só que na visão de Deus, aquela luta era injusta, porque Deus sabia que ainda que Golias era um homem muito forte, alto, é apenas um homem. Só que tinha um contexto também nessa época muito interessante, porque quando dois guerreiros eles iriam lutar, iriam entrar em uma luta, não era só de quem vai ganhar, era Deus está com quem. Nesse contexto aqui Deus está com quem? Deus está com Israel ou Deus está com os filisteus? Houve um momento que Golias ele amaldiçoou Davi. E algo interessante que o Golias ele diz assim: olha, as aves, os cães, as bestas vão comer a sua carne. E nessa história parece que quem sai na vantagem aqui são as aves e as bestas e os cães. Porque Davi também disse para ele: as aves, as bestas e os cães vão comer a sua carne. Aí eu fico imaginando as aves vendo essa discussão e assim: ó, pessoal, independente do placar, tem carne para nós hoje. Porque a carne é garantida. Porque o de cá disse que vai ter carne, o de lá vai ter carne, então vamos torcer para ele ganhar, porque quem ganhar vai ter carne. E é verdade, tem carne no final. Então a questão é: Deus está com quem? Deus está a favor de quem? Ou seja, se Israel perdesse essa batalha, Israel se tornaria escravo do povo filisteu. E ele não queria lutar contra o povo. Ele queria poupar os soldados dele, os amigos, vamos dizer assim. Ele falou: eu só quero um homem. Sabe aquela confusão que tem na família, na vizinhança, e que vem aquele vizinho problemático e diz assim: ó, eu quero falar com o chefe da família, eu não quero. Ah, você é ficha pequena, eu quero falar com o cabeça aí, o cabeça. Aí o cabeça vem tremendo, não sabe o que está esperando ele. Ou então, quando você vai numa repartição, numa delegacia, e vem um soldado agressivo, e aí você boa tarde, eu preciso falar com o seu superior, acabou. Sai daí, filho, eu quero falar com o seu superior. Ou quando você chega em uma loja: não, peraí, não, eu quero falar com o gerente, por favor. Aí o funcionário já entende que é algo que está fora. O Golias queria apenas um homem. Claro que a lógica seria o melhor homem. Ou seja, eu quero o melhor entre vocês. Só que quando nós olhamos para essa perspectiva do grande guerreiro, um homem alto, com experiência, que segundo estudiosos, a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. A ponta da lança, 7 quilos a ponta da lança. Olha o homem que está. Mas o outro é um pastor de ovelhas, né? Está lá tomando conta das ovelhinhas. A gente diz assim: já foi, perdeu. Só que, como eu falei para vocês, Deus tem estratégias maravilhosas. E uma das estratégias de Deus é pegar pessoas fracas e confundir os fortes.
É uma estratégia de pegar aqueles que não são para confundir os que são. Aí a gente compreende quando o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Espera aí, Paulo, como assim? Como é que você está fraco e você está forte? Como assim? É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa força. Porque se o poder de Deus se aperfeiçoar na sua força, você vai encher o peito, vai se sentir um pavão e vai achar que é o nada. Quando Jesus ele vai escolher os discípulos, os apóstolos, para transformar o mundo, ele chama Pedro, irmão. Pedro, pescador. Você quer transformar o mundo chamando pescador? Conta outra história. Nada contra você que é pescador. Mas a gente sabe que não é uma posição de honra. Nada contra. Talvez na época uma profissão muito valorizada. Mas existiam mestres, escribas, fariseus, homem da elite. Jesus chama pescador. Pedro está ali pescando, ele diz: olha, vem atrás de mim, me siga, que eu vou fazer de você pescadores de homens. Jesus chamou Mateus, peraí, Senhor. Pedro, tudo bem, já é um brinde aí, mas o Mateus, o cara trabalha com o Império Romano, cobrando imposto do Império Romano, é a margem, o cara do sistema. Chamou. A primeira pregação de Pedro, há cerca de 3.000 almas se renderam ao Evangelho. Você consegue imaginar quase 3.000 pessoas entregando a vida a Cristo em um único ambiente, um único momento? Um pescador, um homem frágil, não tinha uma posição alta na sociedade, mas Deus estava dando graça para ele desenvolver o ministério. Deus pega os pequenos para confundir os grandes. Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Imagine um empresário que quer dominar o mundo, quer que sua empresa cresça, ele vai chamar os melhores. E aí é nessa dimensão que a gente percebe que há uma diferença da visão do reino e há uma diferença da visão da sociedade. Porque na sociedade é o reino, meritocracia. Então na sociedade você está no carro porque você é o melhor, porque você é o exemplo, porque você tem a nota máxima, porque você tem bastante, porque você tem muito. Essa é a visão da sociedade, a visão do mérito. Você nasceu para ser campeão, você tem que ser vencedor, você tem que ter a sua casa, você tem que ter o seu carro, você tem que conquistar. E aí o homem vai vivendo nessa busca desesperada e nunca está satisfeito. Então na sociedade é o mérito. Você está ali porque merece. Você está ali porque é o melhor. A sua foto está lá no mercado, o melhor funcionário do mês. É o mérito. Mas no reino é graça. A graça de Deus que nos alcançou. O poder do Espírito Santo nos impede a sermos bem-sucedidos na nossa caminhada. A graça. Do lado de cá temos o mérito, do lado de cá temos a graça. Do lado de cá eu mereço, do lado de cá, Senhor, tem misericórdia de mim. É diferente. São realidades, são perspectivas diferentes. Então, humanamente falando, a vitória é tempo gigante. Mas Davi não estava contando com a força do braço. Davi estava contando com a graça de Deus. O Golias não estava desafiando o moço, ele estava desafiando o Deus de Israel. É totalmente diferente. As coisas mudam. Mas quando ele falou isso, quando ele disse: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu, e vocês os servos de Saul. Escolham um. O homem para lutar comigo, ele está falando, o povo de Israel está ouvindo, as pernas estão tremendo, o coração está batendo forte. E Saul está dentro do contexto. E em uma situação, depois que você pega o primeiro rei,
Como tem o ditado popular, você tem que cortar a cabeça da cobra. Mas ele quer um homem. Então talvez Saul se via em uma situação de risco de se sujeitar aos filisteus. E ele está falando, se ele puder lutar e vencer toda a confiança no gigante, nós seremos seus escravos. Vocês acham, irmãos, que ele tinha ciência disso? Aqui é convicção. Porque ele sabe quem ele é. Quem é forte sabe quem é forte. E ele está olhando quem está diante dele. Talvez o exército filisteu estava cantando o hino da vitória. Lembrou até o jogo da Copa América, Brasil e Argentina. Não tem como esquecer. 45 minutos do segundo tempo, os argentinos já fazendo pé, já levantando bandeira. O Tevez dançando, se jogando no chão. O Adriano pega uma bola, vira e gol, disputa de pênalti campeão. Aquilo ali foi o gol. O jogo só acaba quando o juiz avisa, e o juiz ainda não mudou. O jogo está rolando. Davi está verbalizando, Davi está gritando. E acrescentou: eu desafio hoje, tropas de Israel, mande um homem para lutar comigo sozinho. Olha o versículo 11. Ao ouvir as palavras, perceba que o verbo aí está conjugado no plural, tá? Aí está retratando de todos ouviram. Ao ouvir as palavras do filisteu, versículo 11, 1 Samuel 17, verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram o quê? Saul e todos os israelitas ficaram aterrorizados. Em outras versões, atônitos ou apavorados. Tremeram na base. Talvez já tinha gente chorando por ser escravo. E já tem aquele que vai na frente, ô vida, ô sol, ô azar, ô Deus. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorizados. E aí o que nós percebemos? O medo de um rei e a coragem de um jovem pastor. Agora o comportamento de Davi. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar por ele. Peraí, você é um garoto, você é um pastor. Sai daí, moleque. O rei está tremendo na base. Os guerreiros estão tremendo na base. E o que é que Davi foi fazer lá? Foi levar queijo. Davi foi no iFood, na botinha, na Pop 100, levando lá, vou levar queijo para meus irmãos. No carrinho dele, com a bebezinha nas costas para levar queijo, para levar grão. Davi era o cara que levava o lanche. Não estava nem aqui apartadinho. É como aquele garoto que está aprendendo a jogar bola, sabe? O que é que ele faz? Ele leva a chuteira de quem sabe. Ele vai, mas ele tem que levar. Cara, você tem que primeiro segura a chuteira, já quer viajar na janela do avião, segura a chuteira do tio. Aí ele vai lá, segurando a chuteira. Davi está levando a chuteira. Davi não está indo no banco de reserva. Davi não sai nem na escala da seleção. E ele ouve a conversa. E quando ele ouve a conversa, no conteúdo da conversa houve uma promessa de que quem vencesse o gigante iria ser isento de imposto e, além do bônus, ia ter a filha do rei. O olho de Davi cresceu. Rapaz, uma situação dessa, eu vou botar até aquela pessoa que naquele dia que vai morrer por essa causa. E Davi ouve, o irmão dele questiona, ele pergunta de novo e ele diz: olha a confiança desse garoto. É porque quando nós olhamos, parece que é um garoto, mas Davi sabe o que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque ele diz: o Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, o Senhor me livrará da mão desse filisteu. E é nesse sentido que eu quero dizer para mim e para você que você não precisa dar uma proteção. Porque Deus vai trabalhar com você e através de você e por meio de você, dentro da sua particularidade e dentro da sua experiência. Deus vai usar você como Ele quer usar você. Você não vai ser usado como fulano, nem como beltrano, porque Deus tem uma particularidade com cada um de nós.
E às vezes nós supervalorizamos o outro e nos colocamos com uma baixa autoestima e de que eu não posso, de que eu não consigo, que Deus não vai fazer nada na minha vida. Nós não acreditamos que somos capazes de compartilhar uma palavra, nós acreditamos que não somos capazes de fazer uma oração, nós acreditamos que não somos capazes de compartilhar o Evangelho, uma alma, alcançar essa redenção de Cristo, porque a gente sempre diz: eu não sou pregador, eu não sou pastor. Essa é a visão humana. Mas eu não desconsidero o fato de que muitos irmãos que nunca subiram o culto para pregar têm um coração aprovado por Deus, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração e Deus conhece o meu e o seu coração. Esse é o grande diferencial. Então Davi diz: olha, o Senhor que me livrou da mão do leão do urso, ele vai me livrar da mão desse filisteu. O rei Saul ficou apavorado, ele ficou tremendo, ficou atônito, ele ficou com medo. Mas Davi diz: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Deus deve irá lutar. Porém Saul, verso 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele. E Saul disse: por quê? Pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Você não pode isso. Porque você está chegando agora. Você não pode. Porque você não é convertido. Você não pode. Porque você não é casado. Você não pode. Porque você não é professor. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você é novo. Às vezes nós vamos conversar com alguns irmãos e irmãs na fé que tem uma caminhada ali, e eu já falei isso aqui. Eu não sei se é velhice precoce, mas eu gosto de conversar com os idosos. Eu gosto de conversar com os velhinhos. E é um paradoxo, que eu gosto de conversar com os velhos, mas gosto de caminhar com os jovens. Eu acho que eu pego de lá e faço a transição do lado de cá. Mas às vezes você se depara com homens e mulheres tão experientes que você se pergunta: Senhor, como é que eu vou chegar nesse patamar? E às vezes você sai abatido, porque você quer aquilo. Mas tem circunstâncias que não se adquire a não ser com o tempo. Por isso que a gente ouve alguns idosos dizer: como eu queria ter a sua idade com a minha mente. Mas quando ele tinha minha idade, ele não tinha mente dele. E ele ouviu um velho dizer isso para ele. E um dia eu dizer para os meus olhos: como eu queria ter a sua idade com a minha mente. Porque são experiências que se adquirem com o tempo. E às vezes, por você ter esse contato com irmãos e irmãs experientes, você corre o risco de querer usar a armadura de Saul. Você corre o risco de querer viver a experiência de alguém e não viver a sua experiência. E isso é muito perigoso para nós. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Doutrina, experiência e prática. Doutrina, palavra, se debruçar, se alimentar, mas experiência. Quando eu estava na faculdade, eu conheci muitos pastores que hoje não são mais pastores. Porque eles entraram numa filosofia terrível. Perdi amigos que eram bênção na vida da igreja. E um dos professores, ele chegou para mim e falou: Emerson, você está começando agora na faculdade. Você vai levar 4 anos com seus neurônios dentro de uma máquina de lavar teológica. Você vai sair daqui cheio de interrogação. Mas eu quero dizer algo para você. Não abra mão das suas experiências. E muitas coisas, alguns amigos meus deixaram de crer porque eles nunca tiveram experiência. E quando eu me deparei com determinados assuntos, eu entrei em crise porque eu digo: eu vivi essa experiência. E essa experiência é real. Então eu não vou viver isso. Mas muitos usaram a armadura de Saul e acreditaram na sua experiência. E hoje eles não sabem nem o que eles são. Por isso que é importante você ter experiência com Deus. Não é para você ser o cara. É para a sua fé ser uma fé robusta. Porque doutrina sem experiência
ela beira para o ceticismo, o cético. Mas a experiência sem doutrina, ela vai beirar para o fanatismo. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Esse povo erra porque não conhece nem a Escritura e nem o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Esse poder é comparado com uma dinamite. Dunamis é o poder de Deus. Por isso que é importante. Nós temos a nossa experiência, porque nós vamos deparar na vida com situações que vão parecer gigantes diante de nós. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. E quando ele faz isso, ele desafia o povo. Saul treme, Davi se encoraja e assume o controle. É perceptível que Saul depositou a sua experiência militar em uma armadura forte. De sorte que sua atitude não era, na realidade, muito diferente da de Deus. Porque quando Davi se dispõe, Saul veste Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. A coragem que faltou em Saul sobrou em Davi. Vocês estão entendendo? Nós temos aqui um jovem, um pastor. E aqui ele é pastor de igreja, não é pastor de ovelha. Tá? Não é o seu caso porque você é ser humano. Hoje é um sentido figurado. Mas ovelha na época não cheirava bem, tá? Só para você entender aí. É o Davi lá. Mas você tem um jovem, um pastor de ovelha, mas você tem um rei. Você tem alguém que tem posição. Você tem alguém que tem armadura. Você tem alguém que tem as armas certas. Mas sabe a noção? Cadê a capacitação? Não é a aparência. Não é a aparência. O cálculo de Deus não é o nosso cálculo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi, ele não traz para o lado pessoal. Davi não traz para ele. Davi está dizendo: olha, você não está vindo contra mim. Você está vindo contra o Deus, não só o meu, mas o Deus desse povo que está aqui. O Deus desse rei que treme, que está atônito, apavorado. Você está vindo e perceba que eles estão no vale. Eles estão aqui no vale, do lado tem o povo de Israel, do outro lado tem o filisteu, do lado dos filisteus tem o gigante, do lado do povo de Israel tem Davi, e agora está tendo uma discussão. A briga agora é verbal, a briga agora está sendo verbalizada. Você está cheio de ousadia, você está cheio de coragem, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Você está vindo contra mim com escudo, com lança, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E o interessante é que no verso do número 40, Davi diz: não consigo andar com tudo isso. A armadura de Saul. Davi diz: eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, eu não tenho experiência nisso. Eu não tenho prática. A intenção é boa, a armadura é boa, mas ela não serve para mim, não é só a intenção. Eu não tenho experiência com isso. Eu não estou acostumado com isso. Disse a Saul, e tirou a armadura, e pegou 5 pedras lisas de um riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Olha que humilhação para o gigante, irmãos. Alguém que abdica de uma armadura para ir com uma funda.
Imagina isso. A funda parece até aquele estilingue, só que é diferente, né? São duas linhas na ponta, né? E você coloca ali a perna e gira, e na hora você solta uma das pontas. Tem que estar com mira. Agora, cá para nós, segredo de chave. Você acha que Davi era com mira? O gigante ia cair. Davi pegou 5 pedras. E aqui não tem nada a ver com 5 pedras de Davi. Pode desse negócio que isso aqui. Não existe isso não. Tá? 5 pedras de Davi, não tem 5 pedras de Davi. Ele pegou 5 pedras, mas só usou uma. Na testa do gigante, na cara do gigante, o gigante caiu. Porque a questão não é quem está na espada, ou quem está com fome. A questão é, Deus está longe. Existe batalha na minha vida e na sua, que humanamente falando, você já perdeu. Mas quando Deus se manifesta, se levanta, a vitória é certa. Porque não é meu nome, não é o seu nome, é o nome do Senhor. São causas que, se dependesse de nós, não seríamos bem-sucedidos. Mas são causas que nós lutamos em nome do Senhor. Golias, com seu escudo, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo, com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou cão para que você venha a mim com um pau, com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Lembra que eu falei que há uma guerra de Deus aqui? Há uma guerra de Deus. O Golias também não está indo só. O Golias também, ele tem fé no Deus dele. O Golias também está aqui na fé no Deus que ele acredita, o Deus da tribo dele, o Deus dos filisteus. Então, eu te amaldiçoo em nome do meu Deus, em nome do Deus dos filisteus. E aqui para tranquilizar o seu coração, filho, não tenha medo de maldição. Me amaldiçoaram, fizeram uma oração contrária. Não existe isso. Não tenha medo de maldição. A maldição sem causa não tem efeito. Você é coberto pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo guarda você, o sangue de Cristo protege você. Não tenha medo de maldição. O Golias, ele amaldiçoou Davi e disse: venha cá e darei de sua carne as aves e os animais selvagens. Berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem aqui com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Quando Davi está falando isso aqui, Davi está lembrando do Egito, Davi está lembrando das pragas do Egito, Davi está lembrando do mar vermelho abrindo, Davi está lembrando da água no deserto, Davi está lembrando do maná que desceu do céu, Davi está lembrando de tudo isso, ele está falando e está processando, em nome do Senhor dos Exércitos, que nunca me deixou na mão para trás, que me livrou da mão do leão e do urso. É em nome dele que eu vou enfrentar você, é em nome dele que eu estou aqui, não é o meu nome, porque eu não sou nada. Davi respondeu aos filisteus: você vem aqui com espada, com lança, com dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Davi está dizendo: Senhor, o B.O. é seu, ele desafiou o Senhor, só estou aqui para o Senhor fazer só um bem mesmo, mas o B.O. é seu. É como se Davi, tipo assim, colocar pilha em Deus agora. Deus, ele desafiou o Senhor, Deus vai deixar, vai Deus, olha a testemunha, olha a multidão. Deus, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei as aves, então darei os seus cadáveres dos homens, as aves e os animais. Como eu falei, de carne, de carne. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi foi correndo, enfrentá-lo, enfiou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda, girou e soltou a pedra, lançou, a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada, parecendo até aquela calçada da fama que fica a marca do pé, ficou encravada a
ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma pedra. Guarda 4, Davi, não precisa, é só uma, pois não tinha espada. Em seguida correu até os filisteus, puxou da bainha a espada dele e a usou para cortar-lhe a cabeça. Deus está com quem? Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, o que foi que eles fizeram? O nome do peixe é Pinóquio. Com quem Deus está? Agora imagina o rei Saul com sua armadura, com sua experiência, e diz assim: rapaz, o entregador de iFood que venceu o gigante, o cara que veio trazer queijo para nós comer na guerra, o que leva a marmita? Você sabe que é uma orelha seca, né? Então, se você está levando marmita, meu irmão, você é uma orelha seca. Mas o gigante caiu. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram o filisteu. Agora todo mundo criou coragem e sai correndo atrás. Deus é surpreendente, irmãos. E eu quero fazer algumas aplicações, algumas lições práticas para a nossa vida dentro desse texto. A primeira coisa, quando eu olho para esse texto, eu percebo que na nossa vida nós precisamos ser treinados, tratados, para depois sermos aprovados. Treinados, tratados e aprovados. Quando Davi diz: olha, o Senhor que me livrou da mão do leão do urso, me livrará da mão desse filisteu. Aquela experiência de Davi foi útil para encorajar ele para enfrentar uma experiência superior. Não despreze as suas experiências que você pode estar considerando inferior. Porque hoje você pode estar liderando um pequeno grupo, amanhã você pode estar liderando uma igreja. Hoje você pode estar aconselhando um casal, amanhã você pode estar aconselhando casais. Na nossa caminhada cristã, não é louvável e não é sábio queimarmos pecados. E nós temos percebido muitos homens e mulheres, muitos líderes, inclusive pastores, que têm sido mal sucedidos porque eles queimaram etapas. Eles colocaram como prioridade a visibilidade e a última estratégia. Não seja um discípulo parido de voz que esqueceu do treinamento. Ninguém nasce não, um discípulo parido e ninguém está morto. Quem está? Porque alguém pode dizer assim: eu estou. Quem tem tamanha prepotência para dizer: eu estou pronto? Quando você atende um parido de voz, o Senhor prepara para nós meios de técnicas. A nossa caminhada cristã ela não é instantânea, percebemos, mas muitos estão focando na visibilidade. Davi estamos esquecendo do treinamento. Talvez, quando você está subordinado a alguém, você está sendo treinado. Não diante de indivíduo. A minha vez sempre dizia uma péssima cozinheira. Não, ela dizia assim: quem não sabe cozinhar vai ser uma péssima dona de casa. No pouco, no simples, nos bastidores, no anonimato. Porque Deus, Ele tem uma forma de trabalhar que nos surpreende. Não despreze a sua experiência. Obrigado, Saul, pela intenção. Obrigado, Saul, por me prestar a armadura. Você se dispôs a me ajudar. Mas eu vou para a funda. Porque a funda aqui é só um recurso. Mas o mistério é que o Senhor está comigo. Ele vai vir comigo com espada, com escudo. Mas eu estou indo até Ele, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que Ele desafia. E no final, Ele cai. Qual gigante que você tem enfrentado? Quais as circunstâncias que está diante de você, que você está avaliando e você já se jogou a toalha?
que você disse, Senhor, eu tenho na gente. Mas eu quero te perguntar, essa sua decisão e essa sua avaliação, ela é humana? Se é humana, descarta. Mas eu não tenho força, mas eu não posso. Se apega em Deus. Confie no Senhor. Vá nessa causa confiando no Senhor. Não confie em você, nas suas forças, mas confie no Senhor. Diga para Ele que precisa dele. Diga para Ele que você não quer viver uma vida cristã que evapora, instantânea, mas você quer viver uma vida de discípulo, uma vida de perseverança, uma vida de comunhão, uma vida de experiência. Talvez a sua experiência é na sua casa. Talvez a sua experiência é compartilhar o Evangelho no seu trabalho, com seus amigos. Talvez o seu momento não é do gigante, é do leão e do urso. Às vezes vai ter situação na minha vida e na sua que você vai olhar e vai dizer: eu já passei situação pior, eu vou vencer essa também. A experiência, ela gera confiança. A minha oração é que Deus nos ajude a não ter mais etapas. Continua levando a marmita, tá bom? Leva o queijinho. Leva o queijo para os irmãos. Leva o grão. No tempo oportuno, Deus desenvolverá o propósito dele na sua vida. Se coloca em pé. Glória a Deus. Eu vou tentar, eu sou novo na tecnologia, eu vou tentar compartilhar o slide no grupo, tá bom? O conhecimento tem que ser compartilhado, não pode ser retido não. E você compartilha, você usa, ou deixa Deus usar. Ninguém copia nada de ninguém não, é Cristo todo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar Ele na beleza da santidade dele. Preciso cantar.
glória a Deus. Eu quero só finalizar dizendo para você algo. O que você faz não pode definir você, porque caso se um dia você não estiver fazendo algo, você vai achar que não é ninguém. Quando Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele. E uma voz disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus é filho. Posteriormente, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele ungiu para pregar. Aquilo é o que Jesus vai fazer. Mas Jesus é filho. Davi venceu o gigante. Mas antes dele fazer, o Senhor já tinha escolhido um homem segundo o coração. Tem essa convicção. Uma ocupação não pode definir quem você é. Amém? Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça salvífica de Cristo Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Agenda da semana: terça-feira, amanhã, segunda-feira, oração às 8 horas. Terça-feira, 15 horas, artesanato gratuito. Quarta-feira, nós estamos numa série maravilhosa falando sobre o fruto do Espírito, está sendo uma bênção. Tem gente na Bahia que já está escutando, estou gravando uma coisa da Bahia. Então venha orar junto conosco, venha aprender. E domingo, confirmado junto? Domingo vamos ter aqui o Júnior, que vai estar cooperando, fazendo esse trabalho maravilhoso. E o pastor Fragoso estará pregando a palavra do Senhor. E a vitória